Bom, gente, essa mensagem de hoje, essa reflexão de hoje, ela falou muito comigo. Essa semana não foi uma semana muito fácil para mim. Foi uma semana de intensa oração mesmo, onde eu tive que entregar tudo para Jesus, onde eu tive que pedir ajuda para Jesus, onde eu tive que falar o que eu estou fazendo de errado, como eu posso ser melhor. E Jesus ministrou algo no meu coração. E quando Ele ministrou isso, eu falei, meu Deus. É muito engraçado se a gente parar para pensar. Será que a gente teria orgulho dos nossos filhos se eles fizessem exatamente o que a gente faz? Se seu filho, de repente, ele... Sabe aquelas coisas que você faz e que ninguém vê? Se ele fizesse isso? Se seu filho falasse da mesma forma como você fala com as pessoas? Como você trata as pessoas? Se seu filho, ele trabalhasse no desempenho do trabalho mesmo, da mesma forma que você? Se ele andasse pelos mesmos lugares que você anda, que você caminha? Se seu filho tivesse o mesmo amor ao próximo que você tem? Se ele procurasse a Deus com a mesma frequência que você procuraria, que você procura? Hoje, você teria orgulho dele? Você teria orgulho do teu filho, dele ter as mesmas atitudes que você? Será? Pensando nisso, foi uma coisa que falou muito forte no meu coração, que é uma forma da gente perceber se a gente está realmente andando nos caminhos de Deus, se a gente realmente está fazendo a vontade dele. Todo mundo, todo filho imita o seu pai, imita a sua mãe. Isso é normal na vida. E se todos nós temos um pai que nós sabemos que ele faz tudo certinho e corretinho, por que a gente não imita ele? Ele fala, sejam meus imitadores. E o que a gente faz? O que a gente anda fazendo? Fazendo essa análise, você abriu um sorriso no rosto e falou, nossa, que felicidade, meu filho, ele tem as melhores atitudes. Ou não. Você olhou e falou, não, tem alguma coisa errada nisso. Pensa que tipo de atitude você anda tendo, como a gente pode imitar mais Jesus. Hoje eu profetizo na tua vida que você seja um imitador de Jesus. Quando a gente imita Jesus, a gente perdoa mais fácil, a gente ama mais fácil, a gente compreende o outro mais fácil, a gente prefere, às vezes, até se sentir humilhado do que ganhar uma briga, porque a gente prefere ter paz. A gente prefere salvar um relacionamento do que ser orgulhoso, do que ganhar, porque porque eu sou melhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Tem muita gente que perde tudo que tem por orgulho. E orgulho não vem de Deus, não. A gente precisamos ser mais humildes. Deus pede que nós sejamos mansos de coração. E é assim que nós devemos ensinar os nossos filhos e devemos seguir nos caminhos de Jesus. E hoje, aqui, eu te pergunto e peço que você reflita. Quem está sendo hoje sua referência? Que tipo de referência você está sendo para o teu filho? Eu quero que você reflita isso hoje. E eu quero orar aqui por você. Eu quero pedir para que Deus haja no teu coração, para que Ele realmente ensine para você qual é o amor dEle, para que Ele habite dentro de você, para que você possa passar, transbordar isso para os seus filhos, para que você olhe para os seus filhos e tenha orgulho de quem você está criando com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Deus. Que Deus possa estar dentro da tua casa, para que você veja, para que você entenda que para você ser parecido com Jesus é necessário que você entenda a palavra, e para você entender a palavra é necessário que você vá para a Bíblia.
Então não tenha medo de conhecer Jesus, não tenha medo de se parecer com o seu Pai. Pela glória do teu nome, é o que eu quero hoje na tua vida, que você seja mais parecido com Jesus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crer, torno-me independente e deixo simplesmente de crer. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente de crer. Oh, eu não posso, Deus, não posso viver longe do teu amor. Senhor, eu não posso viver longe do teu abraço. Senhor, eu não posso viver longe do teu afago. Senhor, abraça-me. Abraça-me, Deus, abraça, Deus, abraça-me com teus braços de amor. A farmácia alopática é uma farmácia de manipulação que atua no segmento de medicamentos há mais de 36 anos. Farmácia de manipulação, ervas medicinais, drogaria especializada em manipulação esportiva e suplementos. Nossa empresa está em constante desenvolvimento e crescimento, preocupando-se fundamentalmente com a qualidade de seus serviços para melhor atendê-lo. Venha nos conhecer na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca 134, Jardim Santa Clara, Taubaté, ou na Rua Marquês de Herval, 112, no centro de
de Caçapava. E no quadro Tudo é Possível de hoje, gente, olha, esse programa é um programa abençoado demais, porque não foi nada combinado, a mensagem não foi combinada, eu não peço para os músicos trazerem as músicas que eu quero, é tudo muito bem do jeito que Deus quer. E além disso, ele me trouxe esse cantor, Matheus Gonçalves, que tem tudo a ver com tudo. Como é isso? Muito espontâneo e fluiu tão bem, né? Casou mensagem com as canções. Deus, que coisa, é Deus mesmo, né? Em tudo. Verdade. Matheus, queria aqui primeiro te agradecer demais. Tô tentando te trazer aqui já faz um tempinho, agora consegui. Nossa, que voz é essa? Parabéns mesmo pelo teu trabalho. E eu sei que você tem um testemunho. E é um testemunho que eu queria muito conversar com você sobre isso, porque queria que você contasse um pouquinho da tua história para mim. Você é cantor, você toca também. Eu sei que você também já tem algumas músicas também, ou seja, né, gente, compositor também. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua história com Jesus, da sua história com Deus. Você nasceu em berço evangélico, como que é essa sua história? Então, primeiro, prazer, né? É uma honra estar aqui, primeira vez que a gente está se vendo, né? Pessoalmente, e assim como você já disse, foi tudo tão espontâneo, fluiu tão bem. Então é uma honra para mim estar aqui mesmo, tá bom? E pela sua pergunta, sim, eu nasci no berço evangélico, meus pais são pastores, na realidade. E então desde sempre eu convivi aqui no meio musical da igreja, né? Sempre fui muito interessado por esse lado, principalmente da música na igreja. E a igreja mesmo, ela é berço de grandes artistas, sim, né? Eu acredito, assim, até na minha perspectiva musical, de que os cantores gospel são um dos melhores, assim, do Brasil e até certeza. Do mundo, né? De grandes cantores, né, que foram pro secular, nasceram também no berço, né, de berço musical gospel. Então, eu só fui, né, como eu já cresci na igreja, a igreja evangélica, na igreja, ela produz mesmo isso, ela é rica musicalmente, então eu cresci nesse meio, sempre gostei muito de música, desde criança eu tava nesse meio, assim, muito presente. O fato de você ser, qual é a dificuldade, hoje até mesmo para quem tá assistindo a gente, deve ter muitos pastores escutando a gente que devem ter filhos, e a gente sabe que hoje em dia você educar um filho tá muito difícil, e quando a gente pensa em filho de pastor, a gente imagina aquela pessoa perfeita. Como que é ser filho de pastor? Sim, não, a primeira é essa responsabilidade mesmo, de você ter sempre uma conduta muito idônea, e sempre é esperado muito de filho de pastor. Então, eu sempre cresci com essa responsabilidade. Eu diria que eu posso listar algumas coisas negativas e positivas de ser filho de pastor, sim, sabe? Eu acho que teve coisas muito positivas também, sabe? Meus pais, eles sempre tiveram uma conduta de me ensinar muitas coisas de Bíblia, por saber isso. Eu sempre fui muito interessado. Eu acho que eu comecei a me interessar por história através dos meus pais. A gente sempre hoje eles não moram mais aqui em Taubaté, eles estão morando em Santa Catarina, mas antes a gente tinha sempre o costume de sentar na mesa do café da manhã, era a nossa refeição principal. E aí a gente refletia sobre coisas da Bíblia. Minha mãe me ensinava muito, porque eu não gostava tanto de ler na época. Então tem esse lado positivo, aprendi muita coisa, sabe? Com meus pais sempre me ensinavam muita coisa, né? Mas tem sempre o lado negativo mesmo, né? De você ser cobrado o tempo todo, e qualquer coisa que você fizer sempre vai ser visto, né? Você acha que essa cobrança ela vem mais dos próprios pais ou da igreja em si? Vem dos dois. Meus pais, eu sinto que eles sempre foram muito cobrados pela minha conduta. Entendi. E pela conduta dos meus irmãos. Mas é cobrado pela igreja, então acaba gerando uma reação em cadeia. Eles sempre eram cobrados por nossas posturas e o que a gente fazia, e consequentemente nos cobravam também. Sempre foi exigido uma certa santidade,
sabe? Digamos, ou o mais perto que a gente pudesse chegar disso. De conduta, porque a gente era espelho. Sabe, se de repente outros jovens vissem a gente fazendo alguma coisa, ia poder, né, se dar isso, ou pensar que a gente estivesse incentivando, sabe? Então sempre teve esse pensamento, eu sempre tive esse pensamento de me cobrar muito e de viver nisso. Você acredita isso te levou a uma revolta de querer ver o mundo? Ou você acha que isso que foi o que te levou a sair ou não? Foram outras coisas? Eu acredito que isso influenciou, sim. Sabe, porque eu acredito que eu nem entendia o conceito de liberdade. A gente até conversou sobre isso por telefone quando a gente estava falando, e eu não entendi esse contexto esse conceito do que era ser livre, sabe? Na minha opinião, eu me sentia preso por muitos dogmas da igreja. Eu sou de uma igreja tradicional, sou da Assembleia de Deus. Meu pai é pastor, sempre foi pastor de Assembleia de Deus, e é uma igreja que tem muitas doutrinas. Então, doutrinas, por exemplo, de homem não poderia usar brinco, até mais para mulheres, né? E eu sempre tive muito esse tipo de proibição ao longo da minha vida, e eu sempre me questionava do porquê isso era errado e por que eu não posso fazer isso. Uma tatuagem. E por que não pode beber? E por que não pode fazer essas coisas? E eu me sentia preso, sinceramente, sabe, Tati? Então, isso me gerou, sim, uma curiosidade a respeito de experimentar essa suposta liberdade, sabe? E também influenciou essa quantidade de cobrança, sabe? Justamente por ser filho de pastor, né? Eu acredito que muitas pessoas passam por isso, sabe? Sim, por isso que não sou nenhum caso isolado. Eu agradeço você estar sendo bem sincero aqui com a gente, porque eu acredito que muita gente passa por isso. Sim. E às vezes até a pessoa fica sem saber como lidar nessa situação, né? E você está falando, né, que você acreditou que você era preso, né? Aí você foi procurar a tal da liberdade. Por sempre gostar de música, sempre gostei de música desde criança, me surgiu uma oportunidade de tocar, sabe, no meio secular. Sabe, a princípio eu tocava em barzinho, sabe, me surgiu essas oportunidades, né? E aí eu comecei a ver que isso era uma coisa que eu já gostava de fazer. Sempre gostei muito de música e comecei a entrar nesse meio musical, por ser uma vertente que eu já sempre gostei e tinha uma certa habilidade. Então eu fui entrando nesse meio, e eu acho que também a gente vai normalizando as coisas. Então, de repente, quando a gente tá num meio, né, que de repente beber é normal, a gente vai, então se tá todo mundo bebendo, então acho que não é nem tão errado assim eu beber. A gente passa a não, assim, a querer agradar mais quem tá do lado e esquece um pouco de agradar Jesus, né? Esquece um pouco? Não, esquece totalmente, né? Completamente. A gente vai indo só pelo... eu falo que andar com Jesus é contra a maré, a gente vai a favor da maré, né? Sim, e a gente é um espelho das pessoas que a gente convive, né? Com certeza. É uma coisa até biológica da gente querer se enturmar e fazer parte de um grupo. Então faz parte da nossa natureza isso. E quando eu estava na igreja, fazer parte do grupo na qual eu frequentava era cantar na igreja, era compartilhar, de fazer algumas coisas bem específicas ali voltado ao cristianismo. Aí quando eu comecei a conviver com essas pessoas, conviver com eles era diferente, porque eles já não faziam as mesmas coisas que eu, então eles bebiam. Então, para eu entrar naquele contexto e me tornar um deles, eu teria que ter outras atitudes, sabe? Para você ser mais descolado. Exatamente. E quem não quer, né? Exato. Quem não quer. Então, depois disso também, eu tive um convite, eu tive uma oportunidade de entrar numa banda um pouco maior, sabe? Eu trabalhei com latino, a princípio eu entrei para trabalhar com ele na equipe técnica dele, antes de trabalhar com música mesmo com ele. E aí foi onde muita coisa mudou, sabe, Tati? Porque aí eu parei de ir na igreja nesse ponto. Foi quando eu falei pra minha mãe que eu já não queria mais tocar lá, até porque a gente viajava muito, sabe? Sim. Então a gente fazia, todo final de semana a gente tava viajando, e aí quinta normalmente eu nunca tava, e os dias de culto na minha igreja era quinta e domingo. Então eu provavelmente já não estaria quinta e domingo em casa mesmo, que a gente saía quinta-feira e voltava na segunda. Então eu já não estaria em casa, e eu decidi parar, sabe? Eu acho que aí foi um ponto em que a minha vida mudou drasticamente.
Antes disso, eu tava acontecendo pequenas mudanças e eu tava conhecendo mais coisas, mas nesse ponto, eu acho que foi onde grandes coisas aconteceram pra me mudar. Eu tive contato com muito mais pessoas, sabe? E eu não posso nem falar que isso foi uma coisa ruim. Eu aprendi muita coisa, sabe? Com essas pessoas que eu convivi, sabe? Tantas pessoas que agregaram muito na minha vida. Só que a gente é responsável pelas atitudes que a gente toma. Exatamente. Né? E nesse momento, por querer entrar no meio, eu acho que a gente já conversou sobre isso também, e eu acho que drogas e bebidas são muito glamorizadas. Glamorizada, exatamente. Nesse meio, sabe? É sempre muito glamorizado. Nunca ninguém te apresenta a bebida como alguém que sofreu um acidente, matou uma família no trânsito bêbado. Sempre te apresenta pessoa super legalzona, que comprou um combo numa balada. É sempre te apresentado de uma forma agradável e bonita. E você quer ser essa pessoa que comprou um combo numa balada. Você quer ser essa pessoa que usou droga e ficou descolado, sabe? Mas não te apresentam um outro lado, que é um lado bem destrutivo, sabe? Um lado que provavelmente vai destruir a sua vida, sabe? E quando eu entrei... E é engraçado você me contando, Matheus, porque a gente vê como o inimigo ele age, né? Ele vai agindo na nossa vida sem a gente perceber. Sim. É sem a gente perceber. Por isso que eu falo, a gente precisa ficar atento aos sinais, porque hoje eu sou uma pessoa que eu fico assim, com a orelhinha em pé mesmo, pra ver, opa, peraí, da onde tá vindo isso? Porque realmente o mundo é sedutor. Sim, muito. E o inimigo, ele te apresenta um leque, né? De oportunidades e de coisas maravilhosas. A gente estava conversando aqui nos bastidores e a gente falando sobre essas drogas glamurosas que hoje em dia estão no mercado. Se alguém falasse pra você é um drogado, você falaria, óbvio que não. Imagina, eu só tomo um negocinho. Claro que não, drogado é aquele ali, ó, que aí você aponta o cara da Cracolândia, né? Isso, sempre pro extremo, né? Exatamente, mas você não. E na hora que você que cai a ficha do negócio, o que aconteceu na sua vida? Sim, não, e tudo isso que você falou é muito verdade. A gente glamoriza e a gente não se vê nessas pessoas, sabe? A gente não se vê nisso. Quando eu comecei mesmo, eu comecei a fazer, né, a beber e eu acredito que existem pessoas que têm mesmo problemas com alcoolismo, sabe? Então, hoje eu não glamorizo mais nada disso, nem bebida, sabe? Porque tem pessoas que têm a vida destruída por causa dessas coisas. Exatamente. Sabe? Tem pai de família que bate na esposa porque bebe. Isso a gente tá falando só de bebida alcoólica, que é uma droga legalizada. Exato. Sabe? E a gente não tava nem falando de outras coisas que, de repente, né? No caso, cocaína e outras drogas um pouco mais químicas que acabam prejudicando as pessoas. As sintéticas que estão em alta hoje em dia, né? Que a gente vê em tudo quanto é lugar, jovens, assim, usando como se fosse uma coisa... eu falo isso porque, como eu te falei, eu venho, né, de um mundo de raves, onde isso é a coisa mais normal do mundo, né? Então, até chegar nesse ponto, eu falo que a destruição, ela é iminente, né? É fato. Porque vai começar... Ela primeiro parece que te leva no céu e depois ela vai começar a afetar algumas partes da sua vida, como emocional, financeiro, profissional, né? Sim, exatamente. Quando eu comecei a trabalhar com o latino, e isso existe até uma diferença que eu até te falei sobre tocar no secular e tocar no gospel, é que quando você toca na igreja... você tá tocando, não é você o centro, sabe? Não existe ali as pessoas não te reverenciam, não tem isso. Talvez até possa existir nos mais famosos do gospel, mas normalmente na igreja isso não acontece, sabe? Eu vi um dia um cantor gospel que ele falou assim, que ele sempre, na hora que aquele público começa a bater palma para ele gritar, ele fecha os olhos e ele fala assim, vai pra ti, Senhor, vai pra ti, isso, pra não deixar. Porque esse é o foco ele mesmo, né? Porque não tem muito essa idolatria no gospel, sabe? Até quando ela existe, ela é meio criticada no próprio meio. Tipo, você não pode idolatrar um artista gospel. Isso é uma coisa comum no secular. Total. As pessoas idolatram e são ídolos, né? As pessoas os cantores. Então isso mudou bastante e também... Como isso mudou, as pessoas mais descoladas da banda eram aquelas que usavam droga, e tudo mudou muito, sabe? O meu conceito do que eu achava correto, incorreto, e eu comecei a usar mais coisas. Com mais frequência. Usar com mais frequência, e foi nesse ponto em que as coisas começaram a dar errado. No começo é sempre muito bom mesmo, sabe? É uma euforia muito grande.
São sensações, né? Falando quimicamente o que acontece biologicamente no cérebro, ele vai liberar uma quantidade enorme de endorfina para o nosso cérebro, a gente vai ter uma sensação maravilhosa e depois, no final é trágico, sabe? Depois de um tempo, eu me apeguei a isso. Quando eu vi esse tipo de coisa, eu falei, não, isso aqui é uma vida. Como que alguém pode ter falado que isso aqui era ruim para mim? Sabe? Eu vivi essa experiência, foi bom. E depois de um tempo, sabe, Tati, as coisas foram piorando, porque daí eu não conseguia mais sair disso e... Aí você se viu aprisionado. Me vi aprisionado. E aí eu entrei num paradoxo na minha mente sobre o que era liberdade. Eu falei, eu achava que eu não estava livre. E na verdade eu era livre. E qual o conceito de liberdade então? Sendo que agora eu me sinto aprisionado também, sabe? Quando chegou num ponto em que eu não conseguia mais parar de usar, sabe? E eu vi que isso estava me prejudicando. Porque quando a gente tenta parar, é porque de alguma forma aquilo está prejudicando. Então eu comecei a ter dolo financeiro, sabe? Já comecei a não ter tanto dinheiro. E o dinheiro que eu recebia de cachê eu acabava gastando nas próprias viagens para sustentar e alimentar o meu vício. E quando eu vi que isso estava acontecendo, eu tive que vender algumas coisas minhas que, né, aconteceu, né? Porque isso acontece muito com pessoas que acabam se viciando em alguma coisa, em drogas químicas, né? Então isso acabou acontecendo comigo, eu me vi aprisionado e não consegui mais sair, sabe? E nisso eu tava passando sozinho, porque meus pais não sabiam, meus pais são pastores. Sabe? Meu Deus. Eu não podia me abrir com eles e falar que eu tô passando por essa dificuldade agora, porque... Eu acho que até mesmo aquela coisa de tipo assim, eles me avisaram e agora eu tenho que chegar pra eles e falar, vocês estavam certos o tempo todo. Exatamente. Então eu guardava muito isso pra mim e pras pessoas que eu convivia, sabe? Até algumas pessoas eu me abria, falava que eu não conseguia, sabe? Falava, isso tá me prejudicando aqui, mas eu não tinha força, porque... Se alguém tá escutando isso e já passou por isso, sabe o quanto é difícil você lutar e não conseguir, sabe? A dependência química, ela é uma doença que ela é incurável na medicina. A probabilidade de cura é uma porcentagem tão pequena de pessoas que são curadas e libertas, sabe? Da dependência química. E eu me vi nessa estatística. Eu falei, eu não consigo me libertar. E aí? E foi quando eu decidi me abrir. Eu falei, cara, eu não consigo mais. Por minha força, eu não consigo. Então, primeiro eu conversei com um pastor, que era muito meu amigo, pastor Messias, que também, se estiver assistindo, um grande abraço. Ele é, inclusive, um grande amigo meu. E ele é pastor de uma casa de recuperação. Então, eu já sabia que ele já tinha contato com pessoas viciadas. Então, eu falei, vou pedir ajuda para ele me falar o que eu posso fazer, né? Para ele me dar uma luz. Porque eu já tentei sozinho e não consegui. Em ligação, o pastor Messias falou, Mateus, você vai ter que se internar. Eu falei, cara, tá maluco. Minha primeira reação foi essa. Eu falei, não, tá maluco, pastor. Não vou me internar, tá louco? Eu trabalho. Sabe, quem se interna normalmente é pessoa que não tem trabalho, não faz nada. E esse era o meu conceito na época de uma pessoa que se internava em casa de recuperação, né, clínica de reabilitação. E aí ele falou, não, é isso. E eu não quis. Falei, não, vou tentar de novo sozinho e não consegui. Daí nessa época eu vendi um violão muito importante pra mim. Meu Deus. Sabe, foi o primeiro violão que eu ganhei da minha mãe. Aí eu falei, pra tocar na igreja, e eu vendi, foi num momento, né, de maluquice, um momento de loucura. Aí eu falei, não, cara, agora eu preciso. Aí eu, nesse dia era de noite, eu tava alucinado já, tava na minha casa. E eu falei, não, eu vou ir conversar com os meus pais. Ai, que benção. É direcionamento. Você vê que Deus... É impressionante como Deus cuida de todos os detalhes, até mesmo quando você tá ali no momento de... Até agora você não tinha pedido a ajuda de Deus. E eu consigo ver Ele na tua vida ali, te empurrando pra te salvar o tempo inteiro, né? Sim. Nesse momento que eu decidi fazer isso, eu tava chorando demais, eu tava pensando como eu sou fraco, porque eu não consigo fazer isso. Eu aceitei que eu precisava de ajuda, sabe? Eu aceitei que eu não conseguiria sozinho. E eu fui conversar com os meus pais e quando eu cheguei ali na casa deles, e eles já estavam saindo, eles tinham acabado de sair, na verdade minha mãe ia pregar em algum lugar, meu pai ia acompanhar ela. Eu falei, não, se eu não falar agora com eles, eu não vou falar mais, pode ser que eu desista amanhã. E aí eu saí correndo de carro atrás deles, tentando achar eles, encontrei eles, buzinei, a gente parou na rua. Minha mãe saiu do carro assustada, perguntando o que eu queria, e eu tive essa conversa com ela, chorando demais, falando o que tinha acontecido e tudo.
que eu tava passando. Meu pai já teve essa experiência também. Então, e aí ficou nós 3 ali na rua, chorando fora do carro. Ai, meu Deus. E a gente ali, não, calma, vamos lá com a gente na igreja. Eu não queria ir na igreja, porque eu tava, tava alucinado. Eu falei, não, vou esperar vocês aqui. Depois que vocês chegarem, a gente vai na casa de recuperação. E aí foi assim. Eu fiquei na casa dos meus pais de noite, eles foram pregar na igreja, voltaram. De manhã eu fui na casa de reabilitação para conhecer. E foi uma experiência muito diferente da minha vida, sabe, Tati? Eu não estava acostumado com uma vida, com as experiências que eu passei dentro da casa de recuperação. Numa clínica. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 3 meses. 3 meses. E você não fugiu? Ficou lá o tempo inteiro? Fiquei lá o tempo inteiro, Olha só, vontade não faltou de fugir na época. Que sensacional. Hoje eu queria muito a gente poder conversar muito aqui, mas a gente tem um tempo e eu queria que você falasse um pouquinho de tudo isso que você viveu. De toda essa liberdade, o que você pensa hoje, igual você falou, né? Eu fiquei muito na dúvida, o que é realmente liberdade, o que não é liberdade, o que você vive hoje. Hoje você pode dizer, Mateus está liberto. Ah, sem dúvida, sabe, Tati? Eu fui entender esse conceito de liberdade assim mesmo, porque na casa de reabilitação a gente sempre fala muito sobre ser liberto, sabe? A gente não fala muito sobre ser curado. O conceito da casa de reabilitação é que Deus vai te libertar. Porque a cura é muito improvável, sabe? Verdade. E aí eu fui fazendo essa associação sobre liberdade que eu tinha lá desde a minha adolescência, por ser tão questionador, desde sempre, eu sempre questionar. Eu fui entender esse conceito de liberdade pra mim. A liberdade é você poder fazer e não querer fazer. Você ter escolha. Você ter essa escolha de poder fazer e ainda assim não querer. Hoje eu me sinto livre por muitos motivos, sabe? Hoje eu me sinto livre do meu vício. Hoje eu me sinto livre das minhas práticas antigas. Hoje eu entendo o que Jesus falava a respeito de você ser um novo homem. Sim. Sabe? Você morrer e nascer de novo, coisa que é uma coisa tão controversa, né? Tipo, como eu vou morrer e nascer de novo, né? Até os próprios discípulos tinham essa dúvida de como isso aconteceria, e hoje eu entendo esse conceito. Eu acho que você também já teve essa experiência, que o que é você morrer é você enterrar mesmo uma personalidade e quem você já foi e conseguir renascer uma pessoa diferente. É tão engraçado você falando isso, que eu fui experimentar o meu vestido de noiva e eu coloquei um vestido e eu falei assim, não sei, eu gostei desse vestido, mas tem algo nele, e daí a minha mãe entendeu o que eu queria dizer ali para todo mundo que estava ali. Eu não quero que quando eu entre na cerimônia as pessoas olhem e lembrem daquela Tati, porque aquela Tati morreu e nasceu uma Tati nova, então eu não quero nada que lembre aquela Tati. Sim. É muito doido isso, que né? Você não é mais isso, você quer se desvencilhar disso, né? Exatamente. Você quer se tirar disso, essa não é mais a sua imagem. Hoje também eu me vejo assim, desse mesmo jeito, sabe? Hoje eu não quero mais ser visto como a mesma pessoa, porque eu já não sou mais essa pessoa. Sabe, por muitas coisas a gente evolui mesmo na vida, e isso é meu propósito de vida, sabe? Tá sempre melhorando, evoluindo, e isso pra mim foi um marco histórico na minha vida. Mateus, eu queria que você agora olhasse para a câmera e realmente, a gente sabe que a gente está em um mundo onde os pais estão desesperados, não sabem mais o que fazer com os filhos, porque a internet educa, a televisão educa, os amigos na rua educam, as baladas, é tudo muito, muito exposto às nossas, desde criança, né? As nossas crianças estão sendo expostas a muitas coisas. Então eu queria que você deixasse uma mensagem, não para os pais, mas sim para essas pessoas que querem sair e viver essa tal de liberdade que elas imaginam, que é uma coisa que a gente sabe aqui, tanto eu quanto você, que não é nada disso. Sim, olha, eu acredito sinceramente que essa vontade, esse anseio de querer ser livre, por ter essa experiência de nascer num berço evangélico, eu sempre tive muitas obrigações dentro da igreja e sempre tive muitas restrições na minha vida. Eu sei o que é ter esse anseio por liberdade, sabe? Você ser livre, e é muito mais do que você poder beber
beber álcool, ou se drogar, ou se divertir. Isso não é ser livre, sabe? O conceito de liberdade, ele independe dessas coisas. É você ter o direito de ser quem você é. Ser quem você é sem ser julgado, sabe? Então eu acredito que as pessoas podem fazer uma reflexão a partir de tudo que a gente falou aqui hoje e tirar suas próprias conclusões, sabe? Porque é isso, eu não posso dizer pra você o que você deve fazer, mas você pode aprender com os erros, os seus erros, os erros das pessoas, sabe? Isso é sabedoria, é ser sábio. Exatamente, eu acho que colocando Jesus em primeiro lugar, colocando ele, como a gente falou aqui na mensagem de início, né? Se você for imitar alguém, imite Jesus, sim, né? Uhum, E aí eu acho que certeza. É muito importante. Matheus, quero te agradecer. Obrigado, demais. Tati, eu Ainda agradeço. volta no final do programa para cantar mais uma, né? Pode deixar, volto sim, com certeza. Muito obrigada mesmo Imagina. por tudo, por ter participado, por ter aberto tua vida aqui pra gente, tá bom? Amém, foi uma honra. Obrigadão. Gente, você que tá aí, não sai não, porque tem muito mais aqui no Ao Encontro. A farmácia alopática é uma farmácia de manipulação que atua no segmento de medicamentos há mais de 36 anos. Farmácia de manipulação, ervas medicinais, drogaria especializada em manipulação esportiva e suplementos. Nossa empresa está em constante desenvolvimento e crescimento, preocupando-se fundamentalmente com a qualidade de seus serviços para melhor atendê-lo. Venha nos conhecer na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca 134, Jardim Santa Clara, Taubaté, ou na Rua Marquês de Herval 112, no centro de Caçapava. Esse quadro que eu amo, Sempre Bela, com Bruna Daniele, que já está aqui, trouxe hoje, olha, uma dica que, meninas, eu tenho certeza que você é necessária, é uma dica necessária. Seja bem-vinda, Bru, tudo bem? Obrigada novamente, muito boa noite. E hoje, qual que é a dica de hoje? Do que a gente vai falar? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pincéis para esfumar, que é uma dúvida bem grande que Não a gente sei. tem. Não sei qual é. Por onde começa? Não sei por onde começa, qual que vai no iluminador, qual que vai no olho, qual que vai... só sei o da bochecha, mesmo assim confundo com o do pó. Então, o pincel de esfumar, a gente sempre fala, compra um fofinho que ele vai te auxiliar, só que tem vários tamanhos para você usar, tanto na parte superior, na parte inferior, e eles todos vão dar um acabamento diferente. Olha, isso é importante na hora da maquiagem. Porque assim, dependendo do tamanho do pincel de esfumar, você consegue ter uma precisão diferente para esfumar. Então você acaba tendo um outro tipo de acabamento. Nossa! E apenas no tamanho do pincel. Olha só, vamos conhecer então Vamos esses lá. pincéis? Gente, eu trouxe 4 pincéis para vocês. Que eles são assim, primordiais e assim, é o básico do básico, não tem muito segredo, vocês vão ver que assim, parece que vai embolar toda a cabeça, mas não vai. Primeiramente de tudo, a gente vai precisar de um pincel maiorzão e bem fofo, para poder fazer a primeira construção do esfumado. Os fiozinhos desse, dá pra perceber que ele é um pouquinho maior, né? Ele é mais comprido. Isso, ele é mais compridinho, Entendi. mais fofinho. Quanto menorzinho, ele vai ficando um pouco mais preciso, né? Dá pra concentrar mais o produto. Esse aqui, que ele é menorzinho, ele é um de esfumar bem pequenininho, que é pra região abaixo dos olhos, para a parte inferior. E na parte de cima, normalmente eu costumo indicar 3 tipos de pincéis. Um maior, um médio e o menorzinho, que é onde a gente vai construir o esfumado. Você consegue mostrar nos teus Sim, olhos como ó, que ficaria? o maiorzão, normalmente, a gente vai fazer aquele fundinho, a primeira sombra do degradê, que é Sim. onde tudo vai terminar nela. A gente trabalha nessa parte aqui, ó. Entendi. Fazendo movimentos de vai e vem, batidinhas e arrastadinhas. Entendi. Ele, por si só, por ser grandão, ele já dá um acabamento esfumado só de a gente fazer esse movimento, por ele ser fofão. Então, ele já difunde toda a sombra. Sim. O médio a gente usa mais para concentrar a sombra ou para aplicar em toda a região dos olhos. Tipo, a gente fez o fundo de esfumado, a gente pode aplicar uma sombra cintilante ou uma sombra mais opaca, ou até mesmo um brilhinho com esse pincel médio. Entendi.
E o pincel menorzinho, ele vai concentrar mais o produto. Ou seja, se a gente quer fazer aquele esfumadinho mais escurinho, um pretinho, a gente pega o menorzinho. Ou se quiser fazer aquele ponto de iluminação no interior do olho. Isso, aqui no cantinho também ele serve para isso. O ideal seria daí ter 2, pra gente não manchar, porque conforme vai usando a sombra, por mais que você lave, ele pode sim manchar um pouco as cerdas, tá? E para concentrar, a gente vai batendo no finalzinho do olho, automaticamente ele vai depositando sem esfumar igual o grandão. Porque se a gente aplicar a sombra escura com ele, automaticamente ele vai espalhar, né? E a gente não quer isso, a gente quer concentrar a sombra. Então a gente vem com um pincelzinho menor. E o pincelzinho de precisão, ele só vai esfumar somente o que tá ali, ó, na pontinha dele. Ele não vai abrir aquela sombra, que é o que a gente quer aqui embaixo. Por isso que ele é usado embaixo. O lápis, mas que ele fique ali no lugarzinho dele. Então a gente sempre faz aqueles movimentos de vai e vem, bem delicadinho. Ele esfuma o lápis, não deixa aquele traço muito marcado, mas ele também não espalha a sombra. Então assim, se você for comprar um kit de pincéis, normalmente não vai ter esses. Porém, esses unitários, eles acham super fácil em loja de cosméticos. E são os essenciais? São os essenciais. A gente consegue achar ele em loja de cosmético, pelo site. É só você colocar pincéis de esfumar, grande, médio e pequeno. Ô, Bru, deixa eu só fazer uma pergunta. Eu vi que esse último aqui, deixa eu pegar, o menorzinho. Esse aqui, né? Você falou que coloca ele na pontinha e daí você vai fazer essa parte... De zigue-zague. O que acontece? Que às vezes eu vejo as meninas fazendo e daí essa sombra parece que ela cai aqui para baixo. Então tem que tomar esse cuidado, tem que fazer na linha. É por conta do excesso de produto. Sim. Quando entendi. tem excesso e a gente faz aquele movimento de esfumar, automaticamente o que está em excesso do pincel vai caindo para baixo. Entendi. O que não tem excesso vai grudar na pele. Outro ponto também, se a gente pega uma sombra que ela já tem aquela característica de esfarelar, ela vai cair também. O que a gente tem uma dica que a gente pode usar com isso, usar batom no lugar da sombra. A gente pega um batom passada bem nude ou um marronzinho bem clarinho, pega com a pontinha e dá uma esfumadinha embaixo dos olhos. Ele vai secar e ele não vai sair. Gente, quando a gente usa o batom mate, ele não sai por nada. E nos olhos também ele não sai por nada. Ai, Bruna, meia dica. Nossa, demais tá acontecendo. Você tá terrível, hein? Terrível boa. Tô amando. É muito bom. Gente, Bru, conta um pouquinho aqui pro pessoal sobre os seus cursos. Você vai abrir vaga esse ano? Como que vai acontecer? Vai ter curso de automaquiagem para turma, individual? Como é que você vai fazer? Olha, os cursos de automaquiagem, eu fechei a agenda, né, no começo desse ano, né, porque foi uma procura muito grande. E como eu tava dando um brinde, esgotou muito rápido. Que inclusive era pincel, né? Inclusive era pincel. E agora, como teve muita procura, eu vou abrir mais uma turma com o último preço do ano, não vai ter mais esse preço. Então, se você tem vontade de se maquiar... com o preço do ano passado? Com o preço do ano passado. Olha, não vai gente, ter mais esse valor. Aproveitem. Então, se você quer aprender a se maquiar com poucos pincéis, poucos produtos, de forma rápida, entre em contato no meu Instagram. Lá eu vou te dar todas as informações, que eu vou abrir mais vagas, legal. São poucas vagas. E é muito importante, Bru. Ontem eu estava conversando com uma menina e ela falou assim, nossa, Tati, eu queria tanto saber, eu não sei passar nenhum batom direito, eu não sei fazer nada. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu faço errado. É muito importante, porque nem sempre você vai ter alguém ali para te maquiar, né? Então, você conseguir fazer sua própria maquiagem e fazer ela de uma forma bonita, que, né, que tem, porque a gente vê muitas, às vezes o pessoal não sabe fazer maquiagem, aí faz, né, aquela bochechinha de palhaço, ou coloca em pleno dia uma sombra colorida no olho. Às vezes quer colocar todas as técnicas que aprendeu em prática, todas as às cores. Vezes não combinam com a ocasião, e eu falo muito pro pessoal do curso, você sabe fazer o básico? Então vamos a partir dali, de onde você sabe. Se não faço o básico, vamos aprender a fazer o básico muito bem feito, que ele dá para todas as ocasiões, e fica muito bonito. Bruna, se alguém tiver dúvida, quiser te procurar, pode estar te procurando, pode perguntar no Instagram, tem caixinha de perguntas no Instagram? Tem, vou colocar mais vezes lá a caixinha do Instagram, qualquer coisa me manda mensagem no direct também, que eu tiro todas as dúvidas. E olhem também os outros vídeos que eu fiz nos programas anteriores, que tem tutorial, hein? Muitos tutoriais, você não pode perder, ensinando tudo sobre pele, o que mais que tem? Vamos lembrar aqui. Pele, esfumado, maquiagem básica, maquiagem para trabalhar. Muita coisa legal, então não perca, Bru. Muito obrigada novamente, até semana que vem? Até semana que vem. É isso aí, você não sai daí não.
Farmácia Alopática é uma farmácia de manipulação que atua no segmento de medicamentos há mais de 36 anos. Farmácia de manipulação, ervas medicinais, drogaria especializada em manipulação esportiva e suplementos. Nossa empresa está em constante desenvolvimento e crescimento, preocupando-se fundamentalmente com a qualidade de seus serviços para melhor atendê-lo. Venha nos conhecer na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca 134, Jardim Santa Clara, Taubaté, ou na Rua Marquês de Herval, 112 no centro de Caçapava. E agora chegou aquele momento que você já conhece, de frente com o espelho. E para deixar você bem de frente com o espelho, eu quero falar de Forslin da Farmácia Alopática. Gente, Forslin da Farmácia Alopática é um produto que eu já falo há muitos anos. Por que eu falo dele? Porque ele realmente funciona, eficácia assim, ó, certeira. Eu usei o Forslin, para vocês terem noção, por algum tempo. E eu não consegui usar o vidrinho inteiro, porque eu comecei a emagrecer demais. Então, se você hoje se encontra numa situação que você precisa perder peso rápido, eu recomendo que você encomende agora mesmo o seu Forslin aqui, ó. É só você chamar nesse WhatsApp aqui, que tá aqui na telinha, e falar, olha, eu vi a Tati falando sobre o Forslin e eu quero. Gente, o Forslin, você vai tomar 2 comprimidos por dia se a sua intenção é perder uma quantidade maior de peso. Agora, se você é magrinha como eu, mas tem aquela pochetezinha que você quer perder só aquilo, eu recomendo que você nem tome 2 por dia. Tome 1 só por dia, só para você perder aquele excesso de gordura. Gente, eu garanto o resultado de Forslin. Ele mesmo se garante. E não é só isso não. Ele inibe o apetite e a fome, ele acelera o seu metabolismo, ele faz o seu intestino funcionar feito um reloginho. É um produto natural e não tem contraindicação. Então, se você tá aí vendo esse vídeo e acabou de pensar, gente, é tudo que eu preciso na minha vida? Então, acesse agora, mande agora um WhatsApp nesse número que está aparecendo aqui na tela e já encomende o seu, porque eu te falo mais. Farmácia Alopática entrega em todo o Brasil. Então, não importa onde você esteja, peça agora o seu Forslin da Farmácia Alopática. A Farmácia Alopática é uma farmácia de manipulação que atua no segmento de medicamentos há mais de 36 anos. Farmácia de manipulação, ervas medicinais, drogaria especializada em manipulação esportiva e suplementos. Nossa empresa está em constante desenvolvimento e crescimento, preocupando-se fundamentalmente com a qualidade de seus serviços para melhor atendê-lo. Venha nos conhecer na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca 134, Jardim Santa Clara, Taubaté, ou na Rua Marquês de Herval, 112 no centro de Caçapava. E mais um quadro aqui, Diário de uma Noiva. Gente, tá uma loucura, minha vida tá uma loucura, eu tô com a minha cabeça tá a mil, assim, e eu trouxe aqui 2 pessoas muito especiais que estão fazendo parte desse momento aqui comigo, que é o Salão G-Hair Evolution. Eu tô aqui com o Guilherme e com a Michelle, sejam bem-vindos, tudo bom com vocês? Super legal, o prazer é sempre enorme nosso estar aqui falando. Eu vou começar perguntando aqui pra mim. Gente, vocês que estão aí, quando eu comecei com esse, falei, vou casar em 1 mês, 40 dias, menina doida, né, gente? Eu tô doida. Eu falei que não recomendo que mulheres resolvam casar em 40 dias, mas foi uma coisa muito assim, eu ia casar no civil, eu ia casar toda, né? É uma coisa simples, uma coisa básica, e de repente Jesus foi me abençoando e colocando coisas na minha vida muito além do que eu esperava, e isso inclui vocês. Eu falei, será que eu consigo, gente, o dia de uma noiva? E foi quando eu mandei uma mensagem pra Michelle. Conta aí, Michelle, como é que foi isso? Então, pra iniciar tudo isso, quando você me mandou a mensagem, eu já tinha visto que você estava indo na igreja, que você tinha se batizado. Então, tem toda uma história aí envolvida. Não é só a Tati mandou uma mensagem, eu vou fazer
Por que ela? Então, quando você falou do que você precisava, na hora o meu coração já queimou. Eu falei, preciso fazer isso. Daí eu conversei com o Guilherme meio por cima, porque o Guilherme topa todas as minhas ideias, então eu não preciso perguntar se ele faz, se ele quer ou não. Eu só falei que ia fazer. E aqui a gente está oferecendo o que a gente tem para você, de cuidar de você não só do cabelo, mas a gente puder somar de alguma forma no seu casamento. Deixa eu contar uma curiosidade aqui pro pessoal. Aí você fala assim, mas eles, né, fazem muitas noivas todo final de semana. É uma coisa incrível, é isso? Na verdade, nós já fizemos muita noiva. São tantas histórias que não daria pra gente falar em poucos minutos assim. Histórias muito engraçadas, histórias não tão engraçadas. Uma vez nós atendemos 3 noivas no mesmo dia. Meu As Deus. 3 iam casar na Santa Terezinha, deu uma tempestade, o padre ligou no salão. Bom, enfim, são dessas histórias para muitas. Só Ou que seja, chegou muitas experiências com Muita noivas. experiência. Mas muitas experiências, foi muito incrível. Foi uma história que nós construímos de casamento muito legal. Mas depois de tudo que Deus fez na nossa vida, eu entendi que casamento é uma coisa assim que merece um pouco mais de atenção do que todo aquele glamour. E eu percebi que Deus, ele está muito nessa coisa do casamento. E nós tivemos uma outra direção. Não é que nós não atendemos noivas. Na verdade, a Michelle, ela marca um horário com a noiva e a gente faz um script. Não é para ver se a gente consegue, se ela se encaixa no nosso padrão. É para ver se nós conseguimos passar alguma coisa da nossa experiência, não só profissional, para aquela pessoa. que ela leve algo além ali pro casamento dela. Exatamente. Ai, gente, você acha... Agora eu pergunto pra vocês, eu sou abençoada ou não sou? Para quem já assistiu os programas, já viram o testemunho desses dois, sabem o quanto é um testemunho forte de restauração de casamento, de restauração de vida, eu acho que vocês têm um dos testemunhos mais fortes que eu já escutei até hoje, e assim, eu me sinto honrada e privilegiada por Deus, porque eu falo assim, que Deus está me dando tudo muito mais do que eu imaginei. E eu fico tentando imaginar como vai ser esse dia lá. Eu imagino anjos naquele lugar. É bem por aí. E eu acho que vai ser uma coisa muito linda. E justamente por causa disso. E quando a Michelle falou assim para mim, a gente não atende mais noiva, mas algo, né? Deus falou para atender você. Eu falei, Deus, obrigada. Como é incrível isso. E é muito legal uma noiva quando ela realmente tem essa vontade de... Porque é muito mais que um casamento, é muito mais do que ficar bonita, é muito mais do que aparecer para os convidados e falar, nossa, ela é a noiva mais bonita do que eu já vi. É sim, eu entendi o que é uma aliança. Então, eu acho que quando tudo que está do seu lado colabora para que aquele momento realmente seja um momento abençoado por Deus, eu acho que é um privilégio, e por isso eu quero agradecer a vocês por esse privilégio de estar me atendendo. O prazer é nosso, né, mãe? Eu estou muito feliz. A Michelle, ela falou assim, Guilherme, eu tenho uma amiga, eu conheci uma amiga uma vez na balada, e eu tô doida. Feliz. Não, e eu tô tão feliz porque ela se batizou esses dias. Eu falei, quando a Michelle vem com essa empolgação, só me resta aceitar, entendeu? E daí eu falei assim, legal. Daí quando você chegou no salão e a gente conversou um pouco, você sente o comando de Deus em todas as coisas. Você só precisa falar para Deus assim, eis-me aqui. O que é para eu fazer? Porque é um trabalho que nós fazemos hoje, a gente lá no salão, a gente direciona tudo mais para a minha formação é tricologia. Hoje eu faço farmácia. Que legal. Eu fiz colorimetria nos Estados Unidos. Hoje eu faço farmácia, porque eu sou terapeuta e quero fazer tricologia. Que legal. Porque depois de tudo isso que você ficou sabendo um pouco, abrir a porta do nosso salão para cuidar da pessoa, a gente já consegue canalizar uma série de outros cuidados que as pessoas, elas procuram, mas não sabem que precisam. O que todo salão tem, mas lá no salão de vocês é só lá que a pessoa vai encontrar? O cliente que senta lá, que vai até lá, ele vai... O que ele vai achar além de ficar bonita, de ficar bela? Isso eu tô falando, gente, independente de noiva ou não, tá? Nos serviços normais. Mas assim, o que a pessoa, quando ela entra lá, ela sai? Porque eu senti, inclusive a minha filha estava comigo, a Leandra, e ela falou assim, nossa mãe, eu senti uma paz aqui dentro,
É um ambiente gostoso, né? Eu falei, nossa, filha, imagina no dia do casamento como vai estar, como vai ser. Então, assim, eu senti que alguma coisa especial tem ali dentro. A gente oferece aquilo que a gente recebeu, que é amor. A gente doa para as pessoas aquilo que a gente recebeu de graça, que é amor, e a gente só usa a nossa vida profissional para canalizar isso tudo que nós recebemos de Deus. E muita verdade, a gente tem muito cliente que chega lá querendo uma coisa e eu falo assim, olha, não dá para fazer. E a pessoa fala assim, não, mas eu tô pagando. Eu falo, não vai rolar, não é assim que funciona, não dá, não é dessa forma. Então, assim, amor e verdade. E o nosso salão é a nossa casa, né, Michelle? Nosso salão é nossa casa, exatamente. A gente abre o nosso salão da mesma forma que eu abro a minha casa. A pessoa tem que se sentir amada. Ai, não tem a ver com estética, não tem a ver, porque eu sou completamente diferente dele. Quando a cliente chega no salão, ela é tratada com amor igual, só que o Guilherme faz uma coisa para agradar e eu faço outra coisa. Não tem nada a ver, nós somos muito diferentes. Eu sou podóloga, eu atendo também como manicure, o Guilherme faz terapia, a gente tem serviços a oferecer, só que não tem a ver só com isso. Tudo na nossa vida tem a ver com Jesus. E quem quiser procurar vocês oferecem todo tipo de serviço em relação à coloração, tirando o serviço de noiva, o que tanto que as pessoas podem encontrar? Não é que nós não atendemos noiva. Não é. Entendam isso, se gente. Você, foco. Se você vai casar e entende que é casamento, pode nos procurar. Vai ser muito bem-vindo. Agora ficou bom isso, hein? Então, se você vai casar, entende o que é casamento, gente. Entende o que é uma aliança. Sabe por que eu falo isso? Eu vou te contar uma coisa que uma vez Deus falou muito forte comigo. Uma cliente chegou e eu falei, é sua formatura? Ela falou assim, não, eu vou me casar de novo. Era o 3º casamento. Meu Deus. A outra vez a cliente levou o álbum do primeiro casamento para fazer o mesmo penteado. Não. Entendeu? Depois de tudo que nós vivemos no nosso casamento, a gente precisa, de alguma forma, mostrar o que é um relacionamento, o que é uma noiva. Não é verdade? De fato. E a gente começa tratando uma noiva ali como Deus espera que ela se torne para ele. Ai, não que é? ideia, como eu vou me tornar em nome de Jesus. Ai, Amém. gente. Olha, quero agradecer muito vocês. Aqui a gente vai deixar o Instagram deles, o telefone. Se vocês quiserem, se eles tiverem dúvidas, quiserem saber, pode mandar mensagem. direct, vocês A respondem gente também. tem 3 telefones, depois você anota colocar, todos. tá tudo As meninas aparecendo aqui. respondem em tempo quase que 24 horas, né? Só para mim, o meu telefone eu não consigo por causa que daí eu respondo uma coisa e acaba atropelando e a Michelle tem que corrigir coisa de horário. Fala com a Michelle que dá certo. Mas tudo responde. Então, é referente a qualquer coisa. Se você sentiu vontade aí no teu coração, você fala, olha, não sei, eu quero cortar uma franja, mas eu quero conhecer ele. Então, também, se não quiser fazer o cabelo, eu quero ir lá tomar um café, não paga por isso. Pode ir. Você sabe a gente que chegou senta e conversa. Também a gente atende para isso. Você estava falando dos outros vídeos que nós fizemos. Você sabe que chegou uma época que as pessoas chegavam no salão e falavam assim, você está marcada? Não, eu quero conversar com a moça que Deus restaurou o casamento. Eu quero conversar com o rapaz lá da igreja que ouviu o testemunho. Falava, gente, afinal de contas é salão. É tudo. Mas é tudo. É um lugar de Deus, né? É isso aí. Gente, quero muito agradecer. Eu que agradeço. Eu creio que dia 27 vai ser um dia muito especial. Maravilhoso. Com certeza. E eu sou grata. A minha palavra para vocês hoje é gratidão. Eu tenho certeza que foi Deus que colocou vocês na minha vida dessa forma. É lindo tudo que Deus está fazendo. Como o Guilherme falou aqui, Deus, ele faz infinitamente mais. E é isso mesmo. E eu só tenho a agradecer a vocês. Prazer é sempre nosso e todas vocês que chegarem lá no salão e falar, independente de ter assistido o programa da Tati, mas falou, a gente vai saber que você já sabe do que se trata e a gente vai te tratar com o maior carinho. Gui, vamos deixar umas fotos aqui de noivas que vocês já fizeram. Sim. Vamos deixar algumas fotos também de cabelos, do que vocês oferecem lá no salão para o pessoal? E tem o Instagram também, a pessoa procura o que ela quiser de coloração, de terapia, de noiva, tem muita coisa legal. Só entrar lá no Instagram que você vai deixar o endereço. Tá tudo lá, o que você quiser, é só mandar mensagem. É isso aí, gente. Esse foi o quadro Diário de uma Noiva de hoje. Tá lindo e vocês ficam com essas fotos maravilhosas aí do salão G Hair Evolution.
farmácia alopática é uma farmácia de manipulação que atua no segmento de medicamentos há mais de 36 anos. Farmácia de manipulação, ervas medicinais, drogaria especializada em manipulação esportiva e suplementos. Nossa empresa está em constante desenvolvimento e crescimento, preocupando-se fundamentalmente com a qualidade de seus serviços para melhor atendê-lo. Venha nos conhecer na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca 134, Jardim Santa Clara, Taubaté, ou na Rua Marquês de Herval, 112 no centro de Caçapava. Chegamos ao fim de mais um programa maravilhoso. Espero que tenha tocado o seu coração. Então você já sabe o que tem que fazer, né? Compartilhe com seus amigos, envie esse link para quanto mais gente você enviar, melhor. Você vai estar ajudando a espalhar aqui a palavra de Deus, que é o nosso principal objetivo, colocar Jesus como nosso centro. Eu espero que você tenha aí uma ótima semana. Fique com Deus. E agora vocês vão ouvir um pouquinho mais dele aqui. Mateus, para vocês. Sobre mim, tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se